Bom, nós vamos iniciar agora a configuração do scanner da HP 42540, scanner SMB, scanner para pasta compartilhada, scanner para pasta de rede, os nomes mudam, né? Mas a configuração é a mesma. Então, nós vamos acessar o browser do equipamento via endereço IP. Então vamos abrir o navegador. Abrindo o navegador, acessando o endereço IP do equipamento 192.168.254.44. Esse é o endereço IP do equipamento em questão, da máquina que nós vamos utilizar para teste. Logando aqui no equipamento como administrador. No meu caso, a máquina está com a senha administrador definida. Pode acontecer do equipamento não ter sido ainda definido a senha de administrador. Basta vir aqui no botão login e logar, que já terá acesso às configurações de administrador do equipamento. Eu estou usando a senha padrão COP3721*. É a senha padrão que a gente está utilizando nesse equipamento. Caso não logue sem senha ou sem a senha padrão, verificar com o responsável qual foi a senha padrão definida. Após ter logado, a gente vai vir na aba digitalizar envio digital. Na aba digitalizar envio digital, a gente vai vir na opção configurações digitalizar para pasta de rede, acessar a opção configurações rápidas. Aqui a gente vai ter acesso a adicionar um novo usuário para digitalização de scanner. A gente já tem até 3 aqui configurados. Eu vou excluir esse scanner teste aqui, para a gente fazer novamente do zero. Então excluir, eu venho em adicionar. Aqui eu já começo a ter acesso às opções de configuração para adicionar um novo scanner para um novo usuário. Antes de começar, só repassar um pilar importante aqui, os pilares importantes para a digitalização para a pasta de redes, que são: primeiro pilar, o nome que é dado à configuração que está sendo criada, o nome que vai aparecer no dispositivo, na impressora em questão. No meu caso aqui eu vou colocar como scanner teste. Essa descrição rápida aqui é só uma praticidade do modelo aqui em questão, que é basicamente para distinguir uma configuração da outra, né, um nome do outro, caso exista mais de um nome com esse mesmo dispositivo, 2 João, 2 Marias e assim por diante. Quando eu clico em próximo, eu vou para o próximo pilar da configuração do scanner, que são eles: o nome que vai ser apresentado no painel do equipamento, o caminho, né, o diretório para onde esse scanner será apontado, e o usuário e a senha, que é o último pilar, que é o usuário e a senha que vai ter permissão de acesso naquela pasta. Então, partindo para o segundo pilar, a gente vai adicionar o diretório. Lembrando que diretório é diferente de caminho local, pois diretório ele é um caminho único de um host, de um computador ou de um endereço de um dispositivo. Lembrando que aqui eu posso usar tanto o host quanto o endereço IP. Eu vou preencher aqui com o endereço do nosso servidor de imagem, nosso servidor de arquivo, que é //192.168.254.232. Esse é o endereço do meu computador, onde eu armazeno as imagens e os documentos. /scanner copcentro, que é a pasta, né, que é o diretório que eu criei para receber esses scanners, para receber os scanners das impressoras da nossa empresa. Ou seja, esse diretório ele é único. Eu não consigo gerar 2 diretórios com o mesmo nome. Todo diretório é único no mesmo dispositivo. O próprio sistema não me permite gerar mais de um diretório. Por isso, o caminho de rede ele é mais simples, é mais curto, diferente de um caminho local, onde eu posso ter // meu computador, /software, /ndesk, /documentos, por exemplo. Então eu posso ter vários caminhos até chegar naquele endereço final. Já o diretório não. Eu preciso só do local, né, do dispositivo apontado, e a pasta que seria o local onde ele gravaria. Personalizar a subpasta é só uma comodidade aqui que a gente tem, que o fabricante traz,
que seria ao efetuar a digitalização, a gravação do arquivo, ele coloca esse arquivo dentro de uma pasta, né? Ele vai salvar ele vai salvar a pasta com o arquivo lá dentro. Né? Exemplo, eu posso definir aqui uma data, o nome de usuário, por exemplo, e quando ele vai salvar o scanner, ele salva uma pasta com o scanner lá dentro, e não o scanner diretamente. A gente não vai configurar, porque isso não é necessário, não é importante, a menos que seja viável para o usuário em questão, e você pode definir aqui. Agora a gente vai para o último pilar, que é a definição do usuário com acesso a essa pasta CopCentro aqui, porque eu já tenho o endereço, né, que é o meu dispositivo, 92.168.254.232. Agora eu preciso colocar um usuário com acesso a essa pasta aqui, que foi previamente configurada. As configurações de pasta SMB e demais configurações, né, são tratadas em outro tópico separadamente para que a gente não delongue. Até mesmo porque as configurações de compartilhamento de rede, de protocolos SMB e assim por diante, são exatamente as mesmas para qualquer dispositivo, para qualquer modelo ou para qualquer configuração. Então isso é tratado separadamente. Então eu venho aqui e vou definir, sempre usar essas credenciais e vou cadastrar as credenciais. Aqui eu vou fazer o cadastro do usuário que tem acesso a essa pasta, imagem. Vou definir aqui a senha, vou colocar, né, a senha desse usuário. Aqui eu tenho uma comodidade novamente, que é verificar o acesso antes de concluir. Então eu venho aqui e verifico, a máquina vai fazer um teste prévio para verificar se de fato essas configurações estão corretas e a gente poder assim dar continuidade no processo de configuração. Então aqui ela já fez o teste, ele concluiu com êxito. E o que é interessante observar, sempre estar atento aos usuários que vão ser cadastrados aqui, se de fato eles têm acesso a essa pasta. Exemplo, esse computador ele pertence a um domínio que está dentro da minha rede, está dentro da minha intra. Eu posso vir, por exemplo, definir a minha rede aqui, ó, como domínio, copcentro.intra, e eu posso logar como meu administrador, que é um administrador geral que vai ter essa permissão. Então, eu vou aqui, vou colocar a senha do administrador. E eu posso vir aqui verificar o acesso. Note que novamente eu concluí o acesso com êxito, mesmo sendo feito com um usuário diferente. Isso por quê? Porque isso foi configurado previamente lá naquela pasta e porque o administrador geral ele tem acesso a essa pasta, a esse usuário, esse computador, porque ele é o gestor do meu domínio. Comumente, né, uma máquina local que não pertence a um domínio, que é mais comum de ocorrer, você vai usar o usuário local, como eu fiz aqui no primeiro teste, imagem e a senha. Eu dei exemplo aqui do usuário administrador, porque também é comum acontecer de algumas empresas você utilizar usuários e senhas que pertencem a um domínio. Aí é necessário verificar se esse usuário e essa senha têm de fato acesso àquela pasta que é para onde você está apontando o scanner. Quando eu clicar aqui em OK, eu já cadastrei todas as configurações necessárias para que a máquina efetue um scanner. Então eu já posso vir aqui no botão concluir ao lado do próximo e já finalizar as minhas configurações. No entanto, a gente vai dar uma passada rápida aqui nas próximas telas, né, nos próximos configurações, só para fim de conhecimento. Por quê? Quando eu avanço aqui em próximo, eu tenho opções de definição prévia de configuração do arquivo, do envio, de leitura e assim por diante. Aqui, por exemplo, eu tenho uma configuração de notificação, caso eu queira notificar quando o trabalho for concluído ou quando ocorrer alguma falha. Eu não vou configurar agora, vou deixar para não notificar. Quando eu avanço, eu vou ter as opções mencionadas, se meu original vai ser por padrão, né, leitura um lado, dois lados, se o tamanho padrão do meu documento é A4, se é ofício, se é para qualquer tamanho, se a claridade eu quero deixar por padrão mais claro, mais escuro e assim por diante, né? Todas as definições prévias de arquivo. Aqui novamente eu vou ter novas definições, que basicamente é a forma com que a máquina vai salvar esse arquivo lá, se vai ser no formato PDF, JPEG, nome padrão, né? Eu posso definir, por exemplo, o nome da empresa como padrão, né? Ou scan, geralmente o pessoal usa muito scan.
scanner, eu posso definir um sufixo, por exemplo, eu posso definir a data da criação dessa digitalização deste documento. Da mesma forma, um sufixo, eu tenho as mesmas opções. Eu posso definir a resolução, dando uma pincelada rápida, lembrando que quanto menor a resolução, menor a qualidade do arquivo, também menor o tamanho do documento gerado, né, do arquivo gerado. Quanto maior a resolução, maior o tamanho do arquivo gerado, também maior a qualidade do arquivo gerado. Em contraposição, esse fabricante também traz uma opção para balancear essas opções. Exemplo, eu defino um arquivo de configuração de resolução de 600. Eu consigo contrapor ele aqui para gerar um arquivo de média, baixa ou alta, né? Aqui literalmente o tamanho do arquivo, ele faz uma compactação prévia, né? Para aproveitar uma resolução mais alta e não gerar um arquivo tão grande. Isso é característica de modelo e fabricante, tá? Não é importante aqui para o funcionamento do scanner em si, são apenas comodidades que o fabricante traz. E assim por diante. Quando eu avanço novamente aqui, ele vai me dar uma prévia, né, de tudo que foi feito. Aqui o scanner teste, foi o nome que nós demos lá no início para ele aparecer no visor do equipamento, e as configurações que nós fizemos. Lembrando que eu já poderia ter concluído lá inicialmente, caso eu não tivesse interesse em fazer nenhuma mudança nas configurações padrão. Até mesmo porque, caso o cliente não solicite que de fato ele necessita, por praticidade, definir um padrão para que ele não precise ter que alterá-lo a todo momento, não é necessário ser feito, até mesmo porque é possível ser feito isso futuramente na tela do dispositivo, como eu vou demonstrar aqui agora. É possível acessar esse equipamento, né, o painel desse equipamento via browser aqui, remotamente, no painel de controle remoto. Eu consigo simular como se eu estivesse frente ao equipamento. Eu venho aqui em digitalizar agora. Nós vamos digitalizar para a pasta de rede, que foi o que nós configuramos. Aqui agora eu venho em carregar. Eu venho carregar scanner teste, que foi o scanner que nós criamos, carregar. Agora, de fato, após ter carregado, eu tenho aqui a opção de configurar todas aquelas prévias que nós vimos lá. Eu poderia ter feito isso, deixado algo como padrão, caso o cliente solicitasse, mas eu consigo alterar todas elas aqui agora. No caso, eu vou só voltar, não vou configurar nenhuma opção. Aqui eu já posso enviar. E o nome do arquivo, como eu defini lá, por padrão ele já traz para mim o scanner. Quando eu venho em enviar, não coloquei nada no vidro do equipamento, mas ele já está fazendo uma leitura, provavelmente vai sair uma leitura em branco, creio que não tenha nada no vidro. Ele já concluiu, ele me dá a opção de manter ou limpar essas configurações que foram criadas agora. Eu vou limpar, vou voltar aqui. E já foi concluído o nosso processo de scanner. Só para validar, eu vou acessar essa pasta aqui agora. Lembrando que essa pasta é de um outro computador, mas eu tenho ela mapeada aqui no meu notebook. Scanner, tá vendo? Note como ela está mapeada, ela está no mesmo endereço que foi cadastrado. Perceba. Aí eu vou buscar aqui agora tudo. Cobb Central, né, que foi o nome que nós colocamos lá. Aqui está a data que eu coloquei para ele colocar a data, né, depois do nome do arquivo, é 2024, 04, 25, né? 25 de 4 de 2024. É possível inverter essa ordem, tem essa opção lá também, tá bom? Eu abrindo o arquivo aqui, provavelmente vai estar em branco, como nós não colocamos nada no vidro. E ok, assim a gente conclui basicamente a configuração de scanner da HP 428 é essa.